O assédio do Corinthians diretamente em Maurício estremece a relação entre o Internacional e o Clube Paulista. Agora, André Curi, empresário do atleta, sabe o valor mínimo para tirar o camisa 27 de Porto Alegre. E é um valor considerável. O que vai acontecer na semana que vem? Será que a gente realmente vai ter Eduardo Cudê sendo confirmado pela direção? Sim, e eu tenho alguns bastidores a respeito disso. E também a situação política do Conselho Deliberativo, o superávit, a consulta a Pedro Raul e a Thiago Maia. Nós vamos falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Sextou bonito e a gente tem muito para falar do nosso Colorado, porque esse conteúdo aqui tem informação de tudo que é lado. Então tu faz assim, ó, já deixa teu like, te inscreve aí no canal, meu. Já passamos dos 34.500. Falta menos de 500 inscritos pra gente bater a nossa meta agora de dezembro. 35 mil inscritos ainda em 2023. Começar depois, 2024, com uma outra meta, talvez, sei lá, 50 mil inscritos lá em dezembro de 2024. Será que a gente consegue? Faz o seguinte, vem junto, faz a tua parte, eu faço a minha, trazendo informações do Internacional, conversando com algumas pessoas lá do Beira-Rio e, óbvio, né, te municiando de muita coisa aí, de muita informação do nosso Internacional, beleza? Não te esquece também, hoje tem Al Ittihad. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter um time não europeu ou sul-americano vencendo o Mundial. Tô apostando no Al Ittihad. Vai lá, cara, na KTO, usa o cupom Ernest, garante 20% de bônus e daqui a pouco bota uns pila, né? Ontem a odd tava 15, se não me engano, para vitória do Al Ittihad no campeonato, na Copa do Mundo FIFA. Então vai lá, bota uns pila no bolso, te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece. Gente, eu trouxe aqui, né, que o Corinthians ontem veio atrás do Maurício, né, e tal, e o Inter tratou como uma piada. Eu também brinquei na questão do stand-up comedy, né, e tal. Mas assim, o que me contaram é que o Corinthians foi direto no André Curi, direto no staff do jogador, o que daria até para caracterizar como assédio, mas isso, como acontece normalmente no futebol, o Inter não vai fazer nada nesse respeito, mas a relação estremeceu. Não só com o Corinthians, mas principalmente com o André Curi, tá? Que aí agora é o seguinte, o André de vez em quando trazia algumas propostas, né? Trouxe da MLS, trouxe também do Flamengo e tal, e o Inter chegou a dizer sempre que não queria no mínimo 8 de euros, né? Para liberar o jogador. E aí agora, a partir disso, e vale destacar, né? Tem algumas questõezinhas importantes de bastidor ali, né? O Rômulo, mais o André, o Alan Patrick, mais o David, enfim, né? Tem outros pormenores nessa questão envolvendo o Maurício, né? Mas aí a direção colorada chegou e disse assim pro André Curi, ó, se tu não trouxer uma proposta de 20 milhões de euros aqui, nem chega mais para conversar sobre a saída do Maurício. O Maurício não só vai ficar, mas agora a gente não quer mais 8, a gente quer 10, porque o Inter tem só 50% dos direitos econômicos, né? E acredita que o jogador, além de ter contrato com o Inter, pode ficar aqui e de repente render ainda mais. Tem disputa de Olimpíada, tem disputa agora de outros campeonatos ao longo do ano, o próprio Campeonato Brasileiro, né? Ele saindo campeão brasileiro, por exemplo, se o Inter fizer mesmo essas 38 finais que o próprio Alessandro Barcelos fala, aí vai valorizar muito mais. Então, assim, ó, antes era 8, não, agora a gente quer no mínimo 20 milhões, né? Vem 10 para nós e o resto vê o que tu faz aí. Então, a relação não está das melhores agora nessa questão aí, Maurício, André Curi, Corinthians e outros clubes interessados. Inclusive, relação diferente daí já, né, é com o Cudê. O Cudê, cara, o presidente Alessandro Barcelos, amigo do Cudê, Magrão, amigo do Cudê, relacionamento extremamente de duas mãos, né? Fala o que quer, ouve o que quer, fala o que não quer, ouve o que não quer e sempre numa questão de sinergia até, né, para a questão de vestiário e tudo mais. Semana que vem, mais tardar quinta-feira, vai ser anunciado a renovação do Eduardo Cudê, a continuidade dele aqui por mais 2 anos, 24 e 25. Tanto que vai trazer, né, a esposa e os filhos para Porto Alegre. Já falei sobre isso em outro conteúdo, tá? Mas o Inter, o que o Inter fez? Essa semana o Inter deu um tempo para o Cudê.
Para o Cudê descansar, para o Cudê não pensar no Inter, para o Cudê não conversar com dirigentes, basicamente. De vez em quando, até tem uns bastidores aí dizendo que de vez em quando eles meio que se trocam áudios, meio que se ligam. Mas a ideia era o Cudê poder descansar por conta do trabalho no Celta, por conta do trabalho no Atlético Mineiro, agora no trabalho no Inter, e ele não teve esse tempo, né, nesses 3 períodos aí em que ele trabalhou, desde a Espanha, aí mais Minas Gerais e agora aqui. O Inter que vocês tinham pedido para eu pegar e dar mais ou menos o panorama político, né, depois da eleição agora. E aí, atualizando as cadeiras, a gente chega a mais ou menos 170 cadeiras para a situação. Sendo o povo do clube ali com volta de 90 cadeiras, mais ou menos, o principal agora expoente dessa eleição e o principal expoente até dentro do Conselho Deliberativo, né? O Movimento Intergrande perdeu algumas cadeiras, ainda que tenha feito uma votação expressiva no pleito agora do último sábado. A oposição, que aí é liderada mais pelo Movimento Intergrande, tem na casa dos 110, 115 cadeiras. Ainda tem os independentes, né, que não participam de nenhum movimento, mas que estão por ali, que daqui a pouco foram eleitos por algum movimento, mas acabaram saindo, que isso dá em torno de 30 a 35 cadeiras. E os natos, esses são os ex-presidentes do clube, os ex-presidentes do Conselho Deliberativo e quem tem mais de 35 anos de conselho. E aí, óbvio, né, esse número é bem diminuto, são só 25 pessoas que aí compõem, então, o departamento, né, o Parlamento Colorado, melhor dizendo, tá? O Inter que vai fechar o ano agora com um superávit de 1,6 milhão. Só que daí os conselheiros receberam agora no início da semana a suplementação orçamentária com os valores da Liga Forte. E aí, nessa suplementação, tem os 218 milhões, e não os 100 milhões de agora, mais os 50-50, né? Então, assim, na suplementação prevê 219 milhões como superávit, mas tem que tirar, claro, né, para ficar entre aspas, real, porque ali é uma receita extra. É claro que ela entra para o clube e vai valer, tá? Mas eu tô falando assim, o ano mesmo fechou em superávit de 1,6 milhão, tá? Agora, então, o terceiro, né, basicamente, do presidente Alessandro Barcelos, os 3 anos de superávit, olha, isso é histórico, eu cubro o Inter há muito tempo, né? E não lembro de haver, na história do Internacional, 3 anos de superávit. Muito pelo contrário, né? O último superávit foi em 2015. E aí, se tu lembrar de 2015, 2016, tu vê o quanto, né, às vezes é fácil, entre aspas, né, trabalhar um número e tá acontecendo outras coisas por ali. Mas vale lembrar, né? O presidente Alessandro Barcelos, não só com a aprovação do Conselho Fiscal, mas com o próprio Conselho e até os apoiadores, né, valorizando demais o que foi feito na questão de finanças. A gestão do presidente Alessandro Barcelos dentro do campo não foi boa, mas na área administrativa e de finanças ela é muito interessante, sim, vale a pena dar uma olhada lá no site do Inter, né? Tem ali o portal Transparência, vale dar uma olhada nos números ali. E assim, eu fui cobrar a direção, porque tem muita gente me dizendo assim, Ernest, estava tudo fechado, estava tudo pronto, era só jogadores encaminhados, é isso, aquilo, depois agora já acabou a eleição no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, já passou uma semana e não anunciou ninguém. Bom, o Inter anunciou o Bruno Rodrigues, né? E aí eu trouxe ontem aqui que o Inter está saindo meio que do negócio e tal, daqui a pouco um recuo estratégico para voltar aos valores antigos. Está aqui em cima, tá? Mas olha só, o que me disseram? Me disseram assim, ó, olha só, cara, nós estamos indo em jogadores que são expressivos. Tu não contrata jogadores assim, ó, nesse nível. Tu contrata, por exemplo, o Naitan Nandes, simplesmente ligando pro cara dizendo assim, ó, vamos contratar? Vamos. Tu não contrata o Alário, falando assim, vem Alário, pega um voo e vem. Então, tem um processo, me explicaram. Mas, ao mesmo tempo, fui lá e dizer, tá, mas olha só, vocês disseram que estavam com coisas encaminhadas. Tá? E vai saindo o nome, a torcida vai ficando ansiosa e tal. E aí me disseram o seguinte, é obrigação do Inter estar atento, né, e fazer perguntas para os agentes, para os clubes. Por exemplo, Pedro Raul, no Toluca do México. Ligaram para o agente do jogador, ligaram para o Toluca para saber qual era a possibilidade de futuro dele lá. O Thiago Maia
também do Flamengo, volante, 26 anos, que também poderia ser uma alternativa agora para a questão da saída do Johnny. Mais uma consulta, porque ele tem contrato, por exemplo, com o Flamengo até 2026, dezembro de 2026. Então, qual o teu futuro lá, cara? Tu tá desde 2020 lá. Tu ganhou tudo aí no Flamengo, tu não quer de repente respirar novos ares, tu não quer pegar e de repente buscar uma nova, um novo rumo na carreira, alguma coisa assim. Olha só nesse ano ele fez 64 jogos com o Flamengo. Ele tem no total 169 jogos com 5 gols marcados pelo scout dele com a camisa do Flamengo. Pô, daí Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, estaduais, enfim, o cara ganhou tudo lá. Daqui a pouco ele estava a fim de mudar de ares. Então foram lá, o Inter foi lá e consultou também o Thiago Maia. E assim vai. O que me disseram? O presidente Alessandro Barcelos, o Magrão, se botaram não só na berlinda, mas se colocaram no microfone com a obrigação ou com a responsabilidade ou até mesmo com o dever de entregar um time para o Cudê logo agora antes da estreia do Campeonato Gaúcho. Volta dia 6, estreia do Campeonato Gaúcho ali por volta do dia 20, 21 de janeiro. Então, ali vai ter muito do grupo pronto, muito do grupo organizado, muito do grupo já basicamente quase 90% formado. Então, é isso que me explicaram acerca de por que não ainda nesta semana anunciamos ninguém. Tá? Se chegou até aqui, mais uma vez vou te agradecer demais, ó. Like para vocês também. Tamo junto, vai ter muito sempre a gente tratar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.